Obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo também, a TV Câmara, na Rede Câmara, na internet. Eu, obviamente, não posso deixar de falar hoje sobre a tragédia que o país, mas, sobretudo, a região sul do país tem enfrentado numa cheia alarmante, chuvas alarmantes, uma cheia histórica, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Mais de 90 mortes já foram registradas, mais de 132 pessoas estão desaparecidas hoje, e o medo de todas as pessoas, obviamente, é que esses números ainda aumentem, né? A gente tem 2/3 do estado afetados, né, inclusive decretando estado de emergência. A gente sabe que o governo federal liberou recursos, liberou Forças Armadas, Defesa Nacional, Polícia Federal. A gente não pode, obviamente, deixar de lembrar o quanto a população do país inteiro tem sido solidária, até internacionalmente, a população tem sido solidária com os povos que estão na região sul, enviando o que é possível. O Major Palumbo, o vereador que me antecedeu aqui, falou aqui também de ajuda dos municípios, estão mandando para o sul do país. Isso é muito fundamental e é bom a gente perceber que a nossa população também consegue se unir, mesmo nos diferentes aspectos da política. A gente, num momento como esse, consegue fazer com que todas as pessoas, ou boa parte das pessoas, estejam preocupadas com o que está acontecendo e estejam tentando fazer com que a situação seja menos dolorosa possível, né? Se é que se pode falar uma coisa como essa. Inclusive, organizações civis, movimentos, enfim, todas as pessoas se mobilizando. Mas eu queria fazer alguns alertas aqui, porque eles são importantes. O primeiro deles é que existe uma rede, infelizmente o nosso país tem passado isso no último período, uma rede absurda de desinformação no sul do país, né? Levando muita desinformação, o que na verdade atrapalha o trabalho que as equipes, tanto de salvamento como as equipes que estão enviando ajuda para a região sul do país, estão fazendo. Então a gente vê que ainda há pessoas que têm mais interesse em lacrar nas redes sociais e usar as redes sociais agora para disseminar fake news e tentar fazer com que as suas redes sociais bombem, e não tem menor constrangimento de fazer isso num período tão sério. Mas é mais alarmante ainda quando a gente vê que dentro desse grupo a gente tem parlamentares disseminando fake news absurda nas redes sociais e, infelizmente, devo dizer que alguns parlamentares desta casa estão disseminando fake news sobre as ações que estão acontecendo no sul do país nas suas redes sociais. Isso é realmente triste. Mas eu queria muito poder falar, e diálogo, inclusive, com o que falou o vereador que me antecedeu, o Major Palumbo, aqui, que ele falou muito bem sobre a necessidade, que obviamente a gente tem visto, que a Prefeitura de São Paulo tem investido bastante em obras emergenciais, inclusive a gente tem questionado bastante disso, mas antes disso, há 3 anos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, nosso mandato e toda a bancada de oposição tem alertado para uma coisa que é fundamental, que são as ações que não são emergenciais, que é o planejamento da gestão do Executivo em relação a enchentes, em relação à gestão do que acontece na cidade, a gente sabe há muito tempo, durante todos os anos. Mas o que se apresenta aqui é que já está aprovado e a gente tem visto que essas emergências climáticas elas vão ser cada vez menos emergências, né? Elas vão ser cada vez mais naturalizadas, infelizmente, na nossa sociedade. E a gente tem apontado aqui que na cidade de São Paulo a gente tem uma defasagem enorme no planejamento da cidade para lidar e enfrentar com essas crises. Mais uma vez, esse ano, o nosso Centro de Gerenciamento de Risco não notifica as enchentes que a gente tem em bairros periféricos, não notifica as enchentes que a gente tem na sua totalidade, né? A cidade de São Paulo é capaz de ter um centro de gerenciamento que diz para todas as pessoas que esse ano não teve enchente em Cidade Tiradentes, que não teve enchente em Guaianazes. Então, como a gente pode confiar que um centro de gerenciamento de riscos da cidade de São Paulo está preparado para enfrentar um problema se a gente vier a passar por um problema, como também lembrou aqui o Major Palumbo? A gente não sabe aonde esse problema vai acontecer, embora essas emergências tenham se apresentado cada vez mais. Então, relembrar que, para além de toda a solidariedade, que é importante, que tem sido fundamental, mas a gente precisa de política pública. A gente está vendo aí na mídia que o governo no Rio Grande do Sul afrouxou várias regras ambientais e isso também pode contribuir para o resultado que está acontecendo agora. Então, a cidade de São Paulo não pode seguir no mesmo caminho.
caminho. A cidade de São Paulo precisa, de fato, olhar com muita atenção para o que tem acontecido, para que a gente não corra o risco de passar pelas coisas como, infelizmente, a gente tem passado no sul do país. Agora, muito rapidamente, eu só queria falar um pouco da decisão que saiu na Justiça hoje, uma decisão que não julgou mérito da ação, como já disse aqui o líder do PSOL, o vereador Carlos Gianazzi, mas que disse que obviamente, como a lei foi sancionada em 25 minutos, não é, presidente? É uma coisa recorde aqui na Câmara Municipal de São Paulo, numa decisão monocrática, o presidente do TJ decidiu anular. Ainda cabe o colegiado votar essa decisão, mas também cabe aos partidos de esquerda entrarem com uma ADI, se esse for o caso, porque o que a gente apontou é a importância da gente respeitar o processo e as casas que mutualmente se controlam. Isso é a democracia. Dizer que quando um parlamentar vai à justiça questionar porque considera que uma lei foi votada dentro da ilegalidade é um desrespeito à democracia, é um absurdo e um contrassenso. Então a gente segue manifestando que a gente entende como se manifestou as pessoas que estavam assistindo aquele dia, como se manifestaram os parlamentares, que a votação que a gente teve aqui foi ilegal, que ela estava suspensa, assim como a Justiça disse novamente que aquela votação não deveria acontecer. E caso a decisão do colegiado realmente anule a decisão do TJ, certamente os partidos de esquerda dessa casa entrarão com uma ADI, porque isso faz parte do processo democrático e é isso que a gente vai fazer. Obrigada, presidente.